Os antigos egípcios davam uma importância enorme ao pós-vida e aos seus mortos. Neste vídeo, falaremos sobre o processo de mumificação praticado no Egito Antigo. O meu nome é Maurício Eduardo e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de história dessa nossa série especial do Egito Antigo aqui no canal. Se quiserem ajudar o nosso canal a crescer e se desenvolver, podem fazê-lo por meio da vossa inscrição, like, compartilhamento, comentários. Tudo isso ajuda muito o nosso crescimento e desenvolvimento aqui nessa plataforma de vídeos. Além disso, vocês também podem estar clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. Fazendo isso, vocês têm acesso a uma série de benefícios exclusivos que só os membros podem ter, viverão como faraós aqui no YouTube e ajudarão o nosso crescimento aqui nessa plataforma de vídeos. Vocês também podem estar adquirindo o nosso e-book. Ele está disponível para compra no site da Amazon. O link também se encontra aqui na descrição deste vídeo. A importância que os povos do Egito Antigo conferiam ao mundo do além pode ser contemplada sem nenhuma dificuldade com base nas imponentes pirâmides erigidas nas terras egípcias. São enormes tumbas para os reis do passado. No interior de tumbas é possível encontrar uma quantidade enorme de pertences, objetos, desenhos e detalhes nas paredes e tetos, e tudo isso para um pós-vida. O Livro dos Mortos dos antigos egípcios menciona salmos, orações e feitiços que, conforme a cultura da crença daquele povo, seria capaz de guiar os mortos em suas viagens para o mundo do além. Mas os vivos, segundo eles criam, tinham um importante papel para o morto. Os antigos egípcios embalsamavam o corpo, ou seja, eles utilizavam uma técnica que preservava o corpo após a morte, evitando que seres como as bactérias procariontes realizassem o processo de putrefação do organismo rapidamente. Além disso, o corpo também era enfaixado, ou seja, eles mumificavam o corpo e assim buscavam interromper ou reduzir a velocidade de apodrecimento daquele organismo. Vale ressaltar que, embora os egípcios sejam muito conhecidos por tais processos, pelas múmias e rituais, eles não foram os únicos na história a realizar processos como esses para os seus mortos. Múmias também foram encontradas no Peru e indicam que os incas ou alguém que veio antes deles também praticavam o processo de mumificação. Com a mumificação, os povos do Antigo Egito visavam contribuir para a eternidade daquela pessoa. O cuidado com o corpo físico era primordial e ele deveria ser cuidado e zelado da melhor maneira possível. Mas e como era realizado tal processo de mumificação? A morte era a separação dos componentes do corpo e para preservar a Ka, um dos elementos, o corpo deveria ser preservado. O Egito tem um clima quente e seco. Logo, quando um corpo era depositado às areias, ele se mantinha conservado. No entanto, com o passar do tempo e com a construção de templos e estruturas para manter os corpos guardados, os cadáveres deixavam de estar em contato direto com a areia e então tornou-se necessário o desenvolvimento de métodos para a preservação dos corpos. Para isso, os responsáveis pelo processo de conservação do corpo utilizaram natrão, que é carbonato de sódio natural. Existiam áreas como o Ad Natrum e El Kab, que eram produtoras de natrão, e por conta disso não era tão complicado assim de localizar o produto. Mas vamos com calma, para explicar mais detalhadamente. Quando um egípcio morria, obviamente havia o período de luto e após isso o cadáver era levado até a tenda de mumificação, ou casa de mumificação, que anos mais tarde seria construída de adobe. Tal construção situava-se fora das cidades, bem como a casa dos sacerdotes embalsamadores. Na época, existiam sacerdotes que preparavam os amuletos mágicos e outros que faziam a limpeza dos órgãos internos. Primeiramente, o corpo era colocado em uma espécie de cama feita de rocha com uma espécie de pia, entre aspas, a qual ficava abaixo dos pés do morto, onde os fluidos do corpo tenderiam a cair. Após isso, o corpo era lavado e então o etimoide, um osso que fica localizado ali no crânio, ele está situado imediatamente atrás do nariz. Tal osso era quebrado e com uma espécie de haste ou um gancho, o cérebro do defunto era removido.
Logo após a remoção do cérebro pelo nariz, o lado esquerdo do corpo era marcado e uma incisão era feita no local com uma espécie de faca feita de obsidiana, uma rocha magmática, ígnea extrusiva, a qual já mostramos em vídeos aqui no canal. Por aquele corte de cerca de 10 centímetros, eram removidos os órgãos internos, com exceção do coração e também dos rins. O coração era mantido no interior do corpo, pois ele era necessário para guiar aquele indivíduo no outro mundo e também seria necessário para ser julgado ante o tribunal de Osíris. Os rins não eram removidos por conta da dificuldade em acessá-los para tirá-los do corpo. Os órgãos removidos do corpo, tais como o fígado, os intestinos, os pulmões e o estômago, eram lavados com substâncias aromáticas e então colocados em 4 vasos canopos. Faremos futuramente um vídeo somente explicando sobre esses vasos canopos. Após isso, o corpo era colocado no natrão e ficava por algum tempo naquela substância. Após o corpo sair dessa substância, o cadáver era novamente lavado com substâncias aromáticas, tudo isso para se apresentar diante dos deuses. Óleos e incensos também eram utilizados. Após fechar o local da incisão, o corpo estava pronto para ser enfaixado e após isso, ele era posto em um sarcófago onde era selado. Dentre os sacerdotes havia um que trajava a máscara de um chacal, isso para simbolizar o deus das múmias e da mumificação, o deus Anubis. Além de todo esse processo, também haviam rituais de reanimação para que os sentidos do morto, como a visão, por exemplo, pudessem ser revitalizados. Além disso, existiam uma série de amuletos mágicos que auxiliavam nesses processos. Animais considerados sagrados também passavam pelo processo de mumificação. A princípio, somente alguns animais como o touro Apis eram mumificados, como já falamos aqui no canal no vídeo sobre Mênfis. Mas com o passar dos anos, outros animais também começaram a fazer parte dos processos de mumificação, como gatos, pois a deusa Bastet também assume a forma desse animal. E até mesmo de crocodilos. Isso mesmo, crocodilos, pois temos o deus Sobek, o qual tinha a aparência de um crocodilo. Ao fazer o processo de enfaixamento, utilizavam-se tiras de faixas de roupas usadas, feitas de linho, e o melhor lugar para se obter linho era de Sais, uma importante cidade egípcia. Com o passar dos anos, na era ptolomaica, houve uma mudança no estilo de enfaixar os cadáveres, e em algumas ocasiões haviam salmos escritos nas faixas, e conforme o sacerdote ia passando a faixa pelo corpo, ele ia recitando salmos sagrados para proteger aquele corpo. Após o término do processo, era depositada uma resina sobre as faixas e uma máscara era posta sobre a cabeça, máscaras mortuárias, como a famosa Máscara Dourada de Tutankhamon, encontrada por Howard Carter em 1925. Após todo esse imenso e cuidadoso processo, o corpo era então depositado em um sarcófago. A prática da mumificação teve seu fim no ano 392 d.C., quando o imperador Teodósio ordenou o fechamento de templos e a cessação de práticas pagãs, e dentre elas a mumificação. Embora isso, algumas práticas continuaram até por volta do 7º século, até a dominação árabe. Gostaram de aprender um pouquinho mais sobre o Egito Antigo e sobre o processo de mumificação? Se sim, ajudem-nos, ajuda nosso canal. As formas como fazê-lo eu já expliquei no início desse vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram a mais esse conteúdo até aqui.